Sabe quando você está em busca daquele mobiliário lindo para compor na sua casa, mas você fica perdido na hora de escolher? Então assiste o vídeo de hoje para descobrir o que você deve evitar na sua busca e o que você deve optar em escolher na hora de buscar esse móvel ideal. Olá! Eu sou a Carol do Estúdio Arco 56 e bem-vindos a mais um vídeo. Por aqui você encontra conteúdos de reforma, decoração, obra e projeto. E hoje a gente tá com um cenário um pouquinho diferente, porque eu vou ir mostrando algumas coisas no computador. Então eu precisava mudar um pouco o fundo para eu conseguir ir mexendo nele para mostrar para vocês todos os detalhes. E eu vou contar um pouco sobre algumas peças que você deve evitar na hora de escolher algum mobiliário, alguma peça aí para decorar a sua casa e quais mobiliários, então quais peças você deve escolher. No último vídeo dessa série eu contei um pouco, eu apresentei, mostrei para vocês algumas peças por menos de R$500. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês clicarem depois, ou se não aqui na descrição também, é só no final desse vídeo ir lá clicar e conferir que tá um conteúdo muito legal, que vai ajudar você a decorar a sua casa gastando menos. E no vídeo de hoje, trazendo essa mesma proposta em trazer peças mais acessíveis para ajudar vocês aí a decorar a casa de vocês sem precisar gastar tanto dinheiro, eu vou fazer um pouquinho diferente, contando então algumas peças para vocês evitarem e trazer outras opções mais assertivas para vocês escolherem. E é claro que essas duas opções, tanto essa para evitar quanto essa para escolher, vão ter valores bem similares para vocês não precisarem aí investir tanto mais dinheiro. E para você que tá com o pé atrás, dá um voto de confiança e assiste esse vídeo até o final que você vai ver que é possível sim fazer escolhas mais assertivas, gastando o mesmo valor com peças mais bonitas, que tenha linhas mais bonitas, cores, acabamentos melhores, que tenham um design mais legal para você colocar aí na sua casa. Gente, eu fui começar a gravar aqui e aí o computador travou, parou tudo. E aí, de repente, parou de gravar a tela, ficou tudo doido, eu tive que reiniciar. Mas bora, chega de enrolação, já resolvi e vamos começar. Às vezes eu vou ficar olhando pro lado, porque eu vou estar vendo o computador, e mexendo e mostrando pra vocês, mas a tela também vai estar disponível pra vocês, então vocês vão ver tudo que eu estiver ali mexendo no computador. Vamos ver. Ah, agora foi, acho que não vai travar, gente, vai dar bom, tenho certeza. Então, bora. O primeiro item que eu vou mostrar aqui pra vocês são cadeiras. Então eu vou mostrar um pouco alguma linguagem de uma cadeira que não fica tão legal no espaço, que ela não compõe tão bem com as outras peças ou que é mais difícil de compor com as outras peças. E também trazer um outro modelo, na verdade não é uma cadeira, poltrona, tá gente? Desculpa, mas é poltrona. E trazer um outro modelo de poltrona que tem linhas mais legais, que tem um design um pouco mais diferente, que vai trazer aí pontos mais interessantes para compor com os outros mobiliários do seu espaço, seja de uma sala, de um quarto ou onde você decidir colocar essa peça, tá bom? Então, essa poltrona aqui, vocês estão vendo que ela tem um aspecto um pouco mais robusto, ela é pesada. Era para ter esse pé, né, esse pé que descola do chão, ele trazer um pouco de leveza para a peça, mas ele não traz isso. Então esse é um modelo de poltrona que ele é um pouco mais difícil de compor com os outros mobiliários, por ele ser muito pesadão. Então não é uma peça assim tão legal de você colocar no seu espaço, porque ela vai ser com certeza um item mais difícil de compor aí com os outros mobiliários. Agora, se a gente olhar esse outro modelinho também da madeira, olha como ele tem um design muito mais bonito, ele tem linhas mais legais, então ele se torna uma peça mais interessante, ele é muito mais delicado, ele é bem mais leve, os pés deles permitem que traga essa leveza, o tecido também aqui, se a gente der um zoom, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, se a gente der um zoom aqui na peça, você consegue ver que é um tecido um pouquinho mais nobre, que traz ali um linho, um beijinho bonito. Então ele vai trazer mais sofisticação, vai ser mais elegante aí no seu espaço. E se a gente olhar com relação ao preço, essa poltrona, ela tá saindo por 368, enquanto essa daqui tá 459. Então você consegue escolher uma poltrona que vai compor de uma forma muito mais bonita no seu espaço e que tem um valor ainda mais acessível. E tudo isso, gente, que eu vou mostrando aqui é por aspectos estéticos, tá? E não de qualidade da peça, não de conforto, porque eu nunca testei. Foram peças que eu peguei na internet para mostrar para vocês que é possível fazer escolhas para trazer um espaço mais harmônico, tá? Além disso, eu vou sempre pontuando
alguns aspectos para vocês também aprenderem a olhar essas peças. Então, vocês olharem e entenderem o que eu preciso analisar na hora de compor uma peça. Então, de que material ela é feita? Como que é esse acabamento aqui? O acabamento dos pés é um amadeirado, então como que tá essa madeira? Tá uma madeira legal, tá bonito? Como que tá essa linguagem, esse layout da peça? Então tudo isso são pontos para vocês analisarem na hora de escolher o que vocês vão querer colocar no seu ambiente. E o próximo item que eu vou trazer aqui são mesas de jantar. E eu vou contar pra vocês que misturar madeirado com um tom ali bege, off-white, branco, fica muito legal, pode ficar muito legal na composição das peças, mas você também precisa se atentar porque às vezes não fica bacana. Olha, por exemplo, aqui essa mesa. Ela tinha tudo pra dar certo, mas deu ruim. Por quê? Muito legal aqui o tampo num acabamento, nesse off-white, e aqui a base em madeira. Até aí estaria ótimo. Mas eles colocaram esse detalhe no meio, que seria para trazer mais alguma informação, mas ficou muita informação. Quando eu brinco para vocês que menos é mais, é bom vocês levarem em consideração isso na escolha das peças, porque vai facilitar muito na hora de vocês comporem o espaço e com certeza vocês vão acabar fazendo escolhas mais assertivas. Então, por exemplo, aqui, essa parte aqui no meio, essa parte que parece que você tá amarrando ali, não ficou bacana, deixou essa peça mais curta, não trouxe leveza. Então, por exemplo, se todo esse pé fosse amadeirado, ele traria um pouco mais de soltura para o espaço, ele também alongaria um pouco mais essa peça, não teria esse elemento interrompendo. Outra coisa também dessa peça específica, quando a gente amplia, vocês estão vendo que aqui tem o encaixe da peça? Então toda essa peça, esse lado foi encaixado nesse, esse nesse. E aqui você fica com a borda lateral, que tudo bem, ela é fitada, então não teria problema, porque estaria no mesmo acabamento da madeira. Mas ela tem aqui essa fixação por fora, então toda essa parte aqui fica marcada também, trazendo ali mais um elemento para essa peça que não fica bacana. Se a gente pegar esse outro exemplo que eu trouxe aqui, dessa mesa, também não é um exemplo que ficou legal, porque esses elementos que cortam aonde está a parte da madeira, ele tem que ser muito bem trabalhado. Essa mistura da madeira com branco, madeira com bege, madeira com outros tons, eles precisam ser muito bem pensados para criar uma peça bacana. Aqui ficou mais um elemento que está segregando toda a peça, então não deu unidade, então a gente não tem unidade nessa peça. Ela fica um elemento ali que fica ali um pouquinho esquisito, né? Uma peça estranha. Ficaria muito melhor se fosse só o tampo branco e essa parte de baixo aqui no amadeirado. E aí, pensando nisso, eu trouxe também algumas opções de modelos que trazem essa proposta e que fica muito bacana. Olha esse daqui, que lindo. Então, também ali da loja Madeira Madeira, com um preço super legal, um preço muito mais econômico do que a outra, por exemplo. E aqui a gente tem essa linha mais clean, né? Então, a gente tem o tampo no branco e aqui os pés no madeirado, tem até um desenho diferente. Se você pesquisar ali pelo site, vocês vão encontrar vários nesse estilo, com pés diferentes, se você quer alguma coisa não nesse formato, mas aqui a gente vê que tem mais leveza a peça. E é legal que você pode compor as cadeiras no mesmo amadeirado. Outra coisa que eu gostei muito dessa mesa, que eu acho que é um ponto que pode ser levado em consideração na hora que vocês forem pesquisar essas peças, são os cantos arredondados. Tá vendo que aqui ela tem esses cantinhos arredondados? Isso é legal não só por uma questão funcional, de ser mais segura essa peça, para você não esbarrar, não se machucar, mas também ela traz um pouco mais de soltura, ela traz um pouco mais de movimento para essa peça. Isso é bem bacana na hora de compor aí com os outros elementos da sala de jantar, por exemplo. Outra peça que eu trouxe também que é legal é uma mesa toda em madeira. Então, essa mesa aqui, ela é toda amadeirado, que também não tem como errar, tá? Se você fala assim, ai Carol, mas eu fico confusa como compor aí o branco e amadeirado, acho que eu prefiro fazer uma opção aí toda amadeirado. Esse modelinho aqui vai ser super bacana. Pode ser redonda, pode ser quadrada, pode ter outros formatos. Mas lembra sempre de analisar como que estão esses veios da madeira, se tá um tom legal. Se vocês tiverem a chance de visitar a loja, também é muito bacana, é legal ver todas as peças pessoalmente. Principalmente as poltronas. Poltrona, sofá, cadeira, eu sempre indico vocês visitarem a loja antes de comprar, para vocês sentirem o estofado, ver se ela é confortável, se ela é gostosa, se você vai se sentir bem, se vai ser um ambiente aconchegante ali para você. Bom, e a mesma coisa vale se for outros mobiliários, outras peças. Eu trouxe aqui também alguns exemplos de buffets. Então, por exemplo, esse primeiro. O que ele não tá legal aqui?
Ok, ele trouxe uma madeira, compôs ali com o branco, só que ele só colocou as portas em branco. Então parece que tá solta essas portas, que elas não dão unidade para a peça. Elas marcam mais a peça, mas elas não trazem ali um alongamento da peça, elas trazem muito essa demarcação, que não fica legal na composição, tá? Parece que foi pensado assim, vou só pôr uma porta ali. Agora, se a gente olhar esse outro daqui, esse outro buffet da mesma loja, olha como ele já traz uma outra coisa, um outro aspecto. Ele tem uma cor só nesse volume de cima e só embaixo ele traz um pé de uma cor diferente. Então, para trazer ali um elemento de uma outra corzinha que você pode compor ali com a cadeira, que eu tinha comentado, da sala de jantar, ou com algum elemento, algum quadro, alguma moldura que tem esse amadeirado também, vai ficar super bonito. E aqui você tem tudo de uma cor só, o que traz mais alongamento para o seu espaço. Eu já comentei em outros vídeos que quando você traz uma cor só em uma parede, ou se você vai, por exemplo, fazer uma cabeceira, você fazer essa cabeceira de fora a fora da sua parede, ela vai alongar muito mais o seu espaço. E isso é muito bacana, aí principalmente se você tiver uma casa pequena. Então esse modelinho fica muito legal. Além disso, o puxador dela é oculto. A madeira, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui, ó. A madeira, eu acho que dá pra ver aqui no cantinho, ela tem... Ixi, foi pro outro. A madeira, ela passa um pouquinho aqui, tá vendo? Então você puxa por cima essas portas. Então deixa tudo com um aspecto mais clean. Aquele famoso, de novo, menos é mais. Então prefira algum modelo nesse estilo. Então pode ter sim algum detalhe, mas que seja algum detalhe ali embaixo, ou alguma coisinha aqui em cima, mas que seja discreto, que seja alguma coisa que não marque tanto essa peça. Aí o que você pode fazer também é optar por um modelo todo amadeirado. Então você pode ter aqui toda a peça amadeirada, ela vai ficar muito mais discreta, vai alongar o seu espaço e vai ser mais fácil de você compor aí com os outros itens. Outra coisa que eu falei que vocês precisam analisar sempre é os veios dessa madeira. Então aqui os veios todos de comprido. Vocês podem achar que não, mas às vezes vocês vão encontrar algumas peças em que aqui tá de comprido, aqui tá deitado, aqui tá comprido. Aqui a gente vê que tá deitado, né, nesse sentido. Mas tudo bem, porque a peça ela tá no sentido horizontal. Mas é importante você atentar a esses detalhes para você não ficar também com uma peça toda amadeirada, mas com um aspecto estranho. Então o que a gente conclui disso daqui, dessa parte do buffet, da mesma coisa da mesa, que você pode sim compor diferentes materiais, mas que você tem que pensar bem como que você vai fazer essa composição, porque aí ao invés de ser uma peça que vai trazer mais destaque, vai deixar o seu espaço mais sofisticado, vai ter um design mais bonito, ela não vai ter esse valor, ela vai desvalorizar a sua casa ao invés de valorizar. Então prefira sempre assim peças que alonguem o seu ambiente, então apostar numa cor só, que nem o amadeirado, ou uma cor só aqui na parte de cima e só os pés num tom diferente, pode ser amadeirado ou alguma outra cor, é uma aposta muito mais assertiva. Mas já me conta aqui nos comentários o que você tá achando dessas peças. E se você gostou de algum dos modelos que eu tô falando pra você evitar, pode ter na sua casa, tá? Isso não é um empecilho, eu trago aqui só algumas sugestões já com o meu olhar mais treinado do que vai ficar mais fácil de compor no seu espaço, o que vai alongar mais o seu ambiente, vai trazer mais leveza. Mas se tiver alguma peça que você gosta, que você tenha na sua casa e que você se sente bem com ela, tenha, não precisa abrir mão disso, tá bom? Então bora agora para mais algumas mesinhas que também misturam aí dois materiais, o branco com amadeirado ou o branco com alguma outra cor. Então aqui a gente tem primeiro esse modelo em que a gente já consegue ver que ele traz muita informação. Por quê? Ele mistura o amadeirado com o branco, deixa eu abrir aqui nessa foto para vocês verem. Ele mistura o amadeirado com o branco e também aqui a parte do vidro. Além disso, ele tem uma forma muito pesadona. Essa base, ela é inteiriça, então não tem nenhum elemento dessa peça que traz leveza para o espaço. Então ela é bem pesada e ainda mistura muitas cores a acabamentos. Então não fica tão legal no seu espaço. A mesma coisa acontece nesses outros dois modelos, em que quando você coloca muita informação, acaba pesando aquele espaço. E ao invés de trazer alguma coisa diferente, já que você olha que essa peça é diferente, ela acaba não trazendo essa sofisticação desejada. Ela acaba sendo um elemento de peso que não vai compor tão bem ali com outros elementos. Às vezes você até consegue colocar alguma peça e compor ela com outras peças, mas fica muito mais difícil, tá? E essa peça em si, ela já tem um design dela próprio um pouco pesadão, um pouco difícil de compor, porque ela não é tão legal. A mesma coisa acontece nessas duas, que tem essa mistura, essa parte virada aqui embaixo, então fica uma peça um pouco estranha.
e também acaba misturando muitos elementos. Então, apesar do pé ser da mesma cor aqui, da parte, na verdade, acho que é uma rodinha, né, que tem embaixo. É, uma rodinha. Então, você tem aqui embaixo uma rodinha, que não é o mesmo acabamento da madeira, a parte aqui do off-white, madeira e off-white. Então, toda essa mistura, toda essa segregação aqui dos materiais acaba deixando essa peça um pouco esquisita. A forma dela também não é tão legal. A mesma coisa que eu comentei aqui do formato, que ele traz esse peso, essa daqui vai trazer ainda mais peso, então não é uma peça de design diferente, que traz aí um ponto interessante, um ponto elegante para o seu espaço. E a mesma coisa vai acontecer nessa. Eu fico me perguntando por que será que eles pensaram em fazer essa metade aqui amadeirada e essa metade branca, porque não fica tão legal, acaba segregando essa peça, ao invés de trazer unidade, ela fica uma peça bem... Então, o que eu trago de sugestão aí para a mesinha de centro que vai deixar o seu espaço mais elegante e bem composto? São peças um pouco mais soltas, um pouco mais leves. Então, aqui vocês veem que a gente mistura também o branco com o amadeirado, mas de uma forma mais sutil, sem ter uma segregação. Não tem aqui um elemento do nada branco de novo, a parte aqui é amadeirado. Não, ele é um pouco mais solto. Então a gente tem os pés em amadeirado e o tampo branco. É uma peça bem leve, é uma peça que vai compor muito mais fácil com outros elementos. Se você tiver um rack amadeirado, ela vai ficar legal. Se você tiver um rack branco, ela vai ficar legal. Então, permite mais composições. Então, é uma peça bem assertiva para você ter aí no seu espaço, tanto quanto mesa de centro, quanto também se você pegar uma mesinha mais alta e colocar ela lateral, pode colocar ela como mesa de cabeceira, também vai ficar super bacana. Esse outro modelo, que ele é um modelo mais pesadão, então ele é um bloco, mas ao mesmo tempo que ele é pesado, ele também traz uma certa leveza, né, uma suavidade, porque ele tem esse vão aqui embaixo que descola ele do chão, e ele é todo em uma cor só. Então isso ajuda muito na hora de você compor no seu espaço, deixar ele mais sofisticado. Você vai ver em várias casas aí de famosos, em revistas, que eles têm uma mesa nesse estilo, ou tem uma composição com diferentes alturas, porque ele traz uma sofisticação, porque ele tem essa dualidade de ser um bloco, né, um elemento mais pesado, mas que traz uma leveza para ele dar essa sensação de descolado do chão. E ele também ser em um único acabamento. Então você pode deixar para colocar aí alguns pontos de cores diferentes nas decorações. Então, o que você vai colocar aqui? Um vasinho? Pode colocar um vasinho colorido, algum objeto decorativo que tenha algum ponto de cor. Isso já vai fazer uma super diferença no seu espaço. E também, se um dia você enjoar dessa peça, fica muito mais fácil de trocar do que se você tiver uma mesa colorida, por exemplo. E antes de eu partir para o próximo item, na verdade é o último item dessa lista, já deixa o seu like se você tá gostando desse estilo de vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, que é a partir dele que ele vai avisar sempre que tem conteúdo novo. E também, se você tá gostando desse estilo de vídeo, você quer mais vídeos assim por aqui, faz um comentário aqui embaixo. Faz hashtag Carol faz parte 2, hashtag faz parte 2. Acho que fica mais simples. Então, hashtag faz parte 2, que se tiver bastante comentário, eu vou trazer uma parte 2 para vocês, e assim vocês conseguirem também decorar outros pontos da casa de vocês. Então agora o último item que eu trago, não sei qual que é o número dele, mas o último item que eu trago aqui é guarda-roupa. E guarda-roupa é um ponto muito importante quando você for comprar aí já um guarda-roupa pronto, porque a gente sabe que para mandar fazer guarda-roupa, mandar fazer uma peça planejada, fica muito caro. Então, às vezes, o que a gente pode investir é numa peça já pronta. O primeiro guarda-roupa que eu trago aqui, ele não tá tão legal. E você vai me perguntar, nossa, Carol, mas por quê? Você comentou que quando é tudo amadeirado é legal, mas aqui a gente tem ele todo amadeirado. Deixa eu dar um zoom pra vocês. A gente tem ele todo amadeirado, mas os puxadores tá nesse cinza aqui, que eu não sei, olhando pela foto, me parece muito que é um cinza plástico, não parece que é metal, então isso também já vai trazer uma desvalorização para sua peça. Nossa, travou aqui a palavra. Às vezes acontece com vocês, nossa, comigo às vezes direto acontece de travar, eu acho que eu precisava ter feito furo, mas enfim. Então vai trazer essa desvalorização para sua peça, sendo isso em plástico. Outro detalhe que eu tinha comentado lá no outro material, no buffet, que aqui no buffet era só um detalhezinho, então em cima e embaixo que tinha o veio da madeira por outro sentido, mas aqui a gente tem o veio da madeira
das portas num sentido e da gaveta para o outro. E fica um pouco estranho, porque ele não segue essas linhas da peça e acaba sendo um elemento ali de destaque que não era para ter um destaque, tá? A mesma coisa que os pezinhos. Por que não fazer esses pezinhos em amadeirado? Traria para essa peça deixaria essa peça um pouco mais clean, então ficaria bem melhor para a composição com os outros elementos. Outro guarda-roupa também que não tá muito legal é esse daqui. Ele traz a mesma história lá do outro, então ele tem esses puxadores. Eu não sei, tá, gente? Pode ser que seja puxadores metálicos, mas pelas imagens me parece muito que vai ser puxadores de plástico, que não fica muito bacana. E aqui embaixo também o pé, a mesma história. Os veios da madeira também a mesma coisa. Então aqui você tem um sentido, aqui tem outro. E aqui, além de tudo isso, você tem um espelho só em uma parte da porta, que não fica tão legal. Esse espelho também seria legal verificar se ele é um espelho mesmo ou se ele é uma impressão. O que seria uma impressão? Quando você... Às vezes, existem alguns papéis espelhos e eles colocam em vários... tanto espelho que você compra aí baratinhos, paga R$5, não é espelho de verdade, tá? Ele é como se fosse um papel ali, um adesivo de espelho, que ele tem o seu reflexo, mas às vezes ele pode te deformar um pouquinho, tá? Então, esse também é um aspecto importante aí de analisar, de levar em consideração na hora de escolher a sua peça. Aí, quais são as sugestões que eu trago aqui? No caso do guarda-roupa, pensando assim num valor similar, esse daqui já é um pouquinho mais caro, mas pensando num valor similar, eu trouxe esse daqui. Olha como ele tem uma outra linguagem, ele é todo branquinho, ele tem a base, tem a parte de cima, tem puxadores também em tons diferentes, mas são puxadores bolinhas mais delicado, então traz uma peça muito mais delicada, muito mais solta para o seu ambiente, você consegue compor melhor com outros acabamentos. Agora aqui, você fala assim, não, Carol, mas eu queria que tivesse um espelho. Aí eu trouxe esse modelo. Você vai ver que ele é um pouquinho mais caro do que aquele outro, aquele primeiro, mas é porque é com porta de correr. A porta de correr, ela acaba tendo um custo um pouco mais elevado do que porta de giro. Se você já fez algum móvel planejado, você deve saber, mas isso acontece muito. Quando você escolhe fazer o seu armário com a porta de correr para economizar espaço, ele vai acabar tendo um custo um pouco maior por conta das ferragens. Mas aqui é uma peça que ela tá um pouco mais legal, então aqui a gente tem só um acabamento, só acabamento em branco. Os detalhes que a gente tem aqui é do vidro que é do espelho, e também aqui do puxador metálico, que ele é bem clarinho, ele tá quase ali no tom do branco, então também tá uma peça mais legal, que vai ser uma escolha mais assertiva e mais fácil de combinar com os outros elementos que você tem aí no seu quarto. E o último guarda-roupa que eu trago aqui é esse modelo, mas ele tem um valor um pouquinho mais caro. Eu vou contar o que é legal também, que você pode levar isso em consideração para as outras peças. O que tem de diferente nesse armário que deixa ele legal e que não deixa ele pesado? É a combinação do branco com amadeirado, mas de uma forma sutil. Então aqui não é que a gente tem todo o corpo do armário de uma cor e a porta de outra, que traz esse elemento muito marcante de segregar essa peça. Aqui a gente tem só um detalhezinho diferente. Então, eles têm a porta toda lisa, toda a construção da caixa do armário, ela é nesse branco, e só essa parte aqui do puxador vem nesse tom amadeirado. É um detalhe delicado. Lembra que eu tinha comentado no buffet que pode ter um detalhe ali no meio da peça, mas que seja algum friso, alguma coisa delicada, para não pesar o todo. E aqui é isso que acontece. Então também é uma peça bacana. Então se você tiver um pouquinho mais de dinheiro para investir, você também pode escolher esse modelo, fica bacana. Você pode pegar e compor ali uma mesinha lateral com amadeirado, tentar pegar um tom amadeirado similar a esse daqui do armário, vai ficar muito legal. Pode colocar aqui um tecido que nem tá nessa cabeceira, também vai ficar muito bacana. Então ele permite uma composição bem legal aí para o seu espaço. E é isso, a gente passou por alguns mobiliários que devem ser evitados se vocês querem uma casa mais alongada, mais sofisticada, que traga ali um design um pouco mais diferente, para deixar ela mais interessante e também para facilitar na hora de compor com os outros elementos. Então pega todo esse material, já dá uma olhadinha, analisa
todos esses exemplos que eu dei para vocês, porque assim você vai praticando o seu olhar e vai conseguir aplicar todas essas dicas, né? Todos esses aspectos em outras peças quando você for escolher. Então, de repente, você não quer nenhuma dessas peças, você vai escolher aí uma cama, escolher uma cabeceira, mesa de cabeceira, você consegue pegar todas as informações, todas essas linguagens e colocar em prática também. Agora eu quero saber de você. Você já sabia de tudo isso? Você sabia desses detalhes que fazem a diferença na construção de um móvel, na construção de uma peça, que trazem muita diferença na composição, tanto ali dos acabamentos dessa peça, quanto na composição da sua casa? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E eu espero de verdade que esse vídeo ele tenha te ajudado. Por isso, se você gostou dele, se te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para o YouTube sempre te avisar quando tem conteúdo novo. E também já pega esse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que não tá podendo investir muito, mas tá precisando dar uma renovada na casa dele. Eu tenho certeza que ele vai amar todas essas dicas, vai conseguir pôr em prática várias delas. E também, se você tem algum comentário, alguma dúvida, ou se você quer algum estilo de vídeo por aqui, comenta aqui embaixo, ou se não, manda lá no meu Instagram, @estudioarc56, que eu vou ouvir vocês com o maior carinho e eu vou tentar fazer todos esses conteúdos, preparar esses temas para vocês. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!